Algumas palavras do profeta Abacuque são bem conhecidas, nomeadamente lá o capítulo 13, o final, e havemos de lá chegar, mas eu não gostava apenas de me focar nessa secção, mas havemos de lá chegar e havemos de lá chegar com todo o contexto que nós encontramos no livro do profeta. Irmãos, os personagens da Bíblia, os homens e mulheres da Bíblia, eles eram homens e mulheres assim como nós. Os irmãos sabem isto, amém? Eles não eram extraterrestres, eles não eram super-homens, super-mulheres, eles não tinham nada neles mesmos que os tornassem diferentes daquilo que nós somos. O que eles beneficiavam é aquilo que ainda hoje nós podemos beneficiar, que é da graça e da misericórdia de Deus sobre as suas vidas. E nós hoje ainda podemos e devemos, e Deus está disponível para nos abençoar, nomeadamente com a sua graça e com a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Mas eles lutavam também. Estes homens, eles tinham as suas dificuldades, eles tinham as suas indagações, por vezes a confiança deles, nem todos os dias a confiança estava lá em cima, nem todos os dias quando acordavam, eles estavam com um ânimo tremendo. Por vezes as circunstâncias eram circunstâncias muito difíceis e invariavelmente, quando lemos os profetas, praticamente sempre os encontramos em situações muito difíceis, não é? E hoje também nós vivemos momentos difíceis, vivemos momentos complicados. E agora, irmãos, não me estou a referir apenas e só à questão económica, à questão de ter emprego, de não ter, à questão... Não, estou a falar de todo este mundo, toda esta envolvência na nossa sociedade, todas estas transformações, todas estas leis que têm vindo. No caso concreto de Portugal, temos visto estas alterações em que parece que há um caminho aberto para, cada vez mais, para uma imoralidade contra aquilo que está escrito na palavra. São tempos difíceis, irmãos. São tempos difíceis. E Abacuque viveu tempos difíceis. E Abacuque foi um homem, assim como se calhar muitos de nós. Abacuque foi um homem que experimentou, e nós vamos ver isso neste texto, experimentou o desânimo, experimentou a dúvida, mas depois, contas feitas, experimentou a confiança inabalável num Deus tremendo que é o nosso Deus ainda hoje. Amém? E mais ou menos corria o ano de 607 a.C. A Assíria já tinha invadido Israel, o reino do norte, já tinha levado cativo. Judá ainda permanecia, mas permanecia ali, como costumamos dizer, em cima de arames, não é? Na corda bamba. E Abacuque, ele vive no meio de uma sociedade em Judá, uma sociedade que tinha a obrigação de conhecer Deus, uma sociedade que tinha a obrigação de servir a Deus, uma sociedade que tinha a obrigação de ser o exemplo, mas muitos deles, não todos, mas muitos deles, naquela geração, viraram as costas a Deus, principalmente aqueles que estavam em iminência, aqueles que estavam em lugares de poder, em lugares de decisão. Eles viraram as costas a Deus, eles não quiseram saber de Deus, eles deram lugar ao pecado, deram lugar à imoralidade, e Abacuque está olhando à sua volta e a única coisa que ele vê é uma miséria espiritual e moral tremenda. E porque Abacuque, sendo um homem temente a Deus, sendo um homem sensível a Deus, ele não podia ficar indiferente a tudo aquilo que ele estava a viver e tudo aquilo que ele estava a presenciar. Irmãos, se nós verdadeiramente somos filhos de Deus, aquilo que é pecado tem que nos incomodar. Não só, e claro, começa pelo pecado que possa existir na nossa vida, porque se o pecado que existe na nossa vida não nos incomoda, alguma coisa não está bem. O pecado tem que nos incomodar. O pecado, infelizmente, irmãos, não somos perfeitos, ninguém é perfeito, ninguém pode dizer que nunca peca, mas o Filho de Deus, quando peca, sente-se incomodado com o pecado.
porque entende e porque sabe, porque o Espírito Santo fala ao seu coração, à sua vida, que alguma coisa não está bem, que tem que ser corrigido. E a única maneira, irmãos, como tenho já falado outras vezes, a única maneira de corrigirmos o nosso pecado é irmos aos pés de Cristo e pedirmos perdão e confessarmos as nossas falhas a Ele. É a única forma de resolvermos o nosso pecado. Mas o pecado, ele tem que nos incomodar. Quando nós olhamos para aquilo, às vezes que são os nossos amigos aqui no sentido mais geral, não é apenas os irmãos na fé, as pessoas que conhecemos, os vizinhos, os familiares, a nossa sociedade no todo, quando vemos uma sociedade completamente embrenhada no pecado, nós não podemos ficar indiferentes a isso. Os irmãos poderão perguntar, mas então o que é que nós podemos fazer? É verdade que às vezes não podemos fazer muita coisa, mas isso não nos dá o direito de nós fecharmos os olhos e fingirmos que nada acontece. É certo que não podemos fazer muita coisa, depende do que é muita coisa. Nós podemos orar, nós podemos interceder, nós podemos pedir a Deus que nos use a nós para podermos marcar uma diferença. A sociedade ela está corrompida, mas nós não estamos corrompidos. Abacuque estava desanimado, porque ele olhava para um lado e para o outro e ele só via a miséria, não é? Capítulo 1. No livro de Abacuque nós encontramos duas questões que Abacuque vai fazer a Deus e as respectivas respostas de Deus. E depois no capítulo 3 temos então, de alguma maneira, a conclusão a que Abacuque chegou e em forma de hino, de salmo. Abacuque capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. E vejam as palavras de Abacuque. Abacuque estava desanimado, ele estava triste, ele estava inconformado. E os irmãos vão reparar, Abacuque estava inconformado não só com a condição da sociedade na altura, mas Abacuque de alguma maneira estava inconformado com a aparente falta de ação da parte de Deus para com uma geração pecaminosa. E Abacuque ele dizia, capítulo 1, versículo 2, assim é que é: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Vejam este quadro que Abacuque apresenta da geração em que ele vive. Ele está a falar de uma geração de judeus, uma geração da tribo de Judá, uma geração do Reino do Sul, em que não todos, ele aqui fala que há alguns ímpios e há alguns justos, não é? Não todos, mas grande parte, eles se tornaram ímpios. E Abacuque ele diz: Deus, até quando? Eu tenho clamado, eu tenho orado, eu tenho intercedido, eu tenho dito: Deus, não vês esta violência, não vês o pecado, não vês a imoralidade, já não há justiça. Veja o que é que Abacuque diz: já não há justiça, porque ninguém faz nada, a lei afrouxa. E nos nossos dias que temos visto, irmãos, infelizmente, a lei tem afrouxado, não é? A lei afrouxa, não há ninguém que condene o corrupto, aquele que oprime. Então há opressão, e lá no versículo 4, não é? Diz que o ímpio cerca o justo e o juízo, aquilo que é justo se manifesta torcido. Diz, Abacuque fala de violência, diz havendo também quem suscite contenda e litígio. Infelizmente também o que não falta nos dias de hoje é pessoas que suscitam a contenda e o litígio. Mas a palavra de Deus no Novo Testamento diz-nos que o espírito faccioso e de divisão não é de Deus, antes pelo contrário. É algo que é demoníaco. Demoníaco. Não tem outro nome. O diabo, naquela sociedade, estava a fazer o que ele queria. E infelizmente na nossa também sabemos que ele ainda tem tido margem. Sabemos que Deus está no controle, irmãos, amém? Mas ele tem tido margem para fazer. Então vejam, Abacuque ele diz: até quando, Senhor, até quando? Porquê é que tu não operas? Porquê é que tu não agarras neste conjunto de indivíduos e desapareces com eles?
Isto era o que Abacuque queria. Abacuque queria que Deus viesse e tratasse concretamente com aquele grupo de pessoas que eram injustos, que eram ímpios. Este era o desejo, este era o anelo de Abacuque. Mas Abacuque, ele estava desanimado. Deus não opera. Deus não opera. Talvez, não sei, entre nós, nesta manhã, eu vou falar, não é? E temos vindo estes 2 primeiros estágios de Abacuque, que são este desânimo e esta dúvida. Talvez entre nós haja alguém que esteja a passar uma fase de desânimo e quem sabe uma fase de dúvida, não é? E Abacuque passou uma fase de desânimo porque parecia que Deus não operava. E penso que aqui, se não todos, praticamente todos já passámos por aí, não é? Aquela altura em que nós oramos e clamamos e parece que Deus não faz. Bom, mas Deus, Ele responde a Abacuque, não é? Irmãos, quando nós perguntamos a Deus, Deus responde. Às vezes não perdemos tempo, entre aspas, ou nem investimos tempo a procurar diante do Senhor a resposta para as coisas. Às vezes a resposta não é aquela que nós gostaríamos, mas Deus responde, irmãos. Deus não nos deixa sem resposta. Versículo 5, Deus começa a sua resposta e Ele diz: vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Até aqui podemos continuar a ler à frente, mas não basta-nos estes textos para percebermos. Então, vejam, Abacuque questiona Deus e diz: Deus, porquê é que tu não fazes nada? Até quando? E Deus diz: calma, Abacuque, eu estou a resolver o problema. E a forma como eu resolver o problema vai ser uma forma que, quando for contado, ninguém acredita. Porque eu vou suscitar uma nação, os caldeus, que vão trazer julgamento a esta geração e a esta nação. Na altura, a Assíria, neste caso a Babilónia, estava numa fase algo inicial das suas conquistas, já tinham conquistado algumas coisas. A Assíria estava numa decadência muito grande e, para quem vivia na altura, a Babilónia poder-se vir a tornar uma potência mundial era alguma coisa que não era assim tão credível quanto isso. Nós hoje é fácil, porque nós já estamos aqui em 2015 e olhamos para trás e temos a história e podemos ver o que é que foi acontecendo. Mas veja o que é que Deus diz aqui a Abacuque: Abacuque, eu vou fazer as coisas de uma forma que, quando for contado, ninguém acredita. Porque eu vou usar uma determinada nação, os caldeus, para trazer juízo para o povo. Irmãos, Deus ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é soberano. Amém? Os irmãos creem num Deus que é soberano? Amém. É fundamental isto, irmãos. É fundamental nós acreditarmos num Deus que está sentado no trono. E Deus tem toda a criatividade do mundo. Deus pode fazer o que Ele quer, como Ele quer. Irmãos, deixem-me dizer, Deus não é obrigado a dar explicações a ninguém. Há gente que gosta de achar que Deus lhe explica tudo e não explica, irmãos. Há coisas que Deus não explica, não é? Porque há coisas que são dele. Ele sabe. Até porque, se calhar, se Ele tentasse explicar, nós não íamos entender, não é? E é como às vezes a minha filha às vezes quer saber coisas, não é? Vai perguntando o que é isto, o que é aquilo, e às vezes é difícil estar a explicar a uma miúda que não tem 2 anos exatamente o que é, não é? Eu até posso, e às vezes a gente até desiste, não é? Porque eu posso estar aqui meia hora a tentar lhe explicar o que é, ela não vai entender ela não vai entender o que é, não é? Lembro-me, não há muito tempo, deixem-me fazer um parênteses aqui, irmãos, ainda não há muito tempo, lá na cozinha a Sofia abriu um armário em que estava aquelas abóboras meninas, aquelas abóboras assim, então, e a minha mulher disse: isso é uma abóbora, filha. E ela foi à sala, foi buscar um pino daqueles do bowling, que tem um formato parecido, e trouxe porque achou que aquilo também era uma abóbora, não é? E agora vamos lá explicar uma miúda que não é bem a mesma coisa, mas ela achou que sim, que havia ali uma correspondência, não é? E agora estar a tentar explicar a diferença entre um bocado de plástico e um vegetal, ela não ia entender. E às vezes Deus reserva-se a explicar, porque mesmo que Ele explicasse, nós poderíamos não entender. Agora, claro, irmãos, aquilo que nós precisamos saber, isso Deus sempre diz. Amém? Deus não nos engana, Deus não oculta nada para nosso prejuízo. É importante que entendamos isto. Agora, Deus não diz tudo, porque nós também
temos que ser honestos, nós não temos que saber tudo. A fé também é importante, não é? Então, dizia eu que, por vezes, irmãos, então Deus é criativo o suficiente que quando, irmãos, para nós às vezes estamos em determinadas situações que parece que não há solução, mas Deus, Ele pode, de qualquer circunstância, Deus pode arranjar a solução, irmãos. E Deus disse aqui a Abacuque, eu vou resolver isto de uma maneira que quando for contado ninguém acredita. E há irmãos, com certeza, aqui nesta manhã, que se contarem o seu testemunho, as pessoas nem sequer acreditam, não é? Coisas que Deus fez de uma forma tremenda, a forma como Deus operou, a forma como Deus tem operado, a forma como Deus tantas vezes faz as coisas que nós nem conseguimos explicar como é que aquilo aconteceu. Mas Deus faz. Deus não está, irmãos, limitado à nossa condição e às nossas próprias limitações, não é? Então Abacuque diz, Deus, até quando? E Deus diz, calma Abacuque, não te preocupes porque eu vou rapidamente resolver a situação, já estou a tratar disso, eu vou levantar uma nação para vir trazer julgamento a estes injustos. Pois, mas isto trouxe outro problema a Abacuque. E às vezes, irmãos, é assim, a gente tem dúvidas, pergunta a Deus, Deus responde, ficamos com mais dúvidas. E Abacuque, no versículo 12, do versículo 12 até o versículo 17, Abacuque, ele vai colocar outra questão a Deus, não é? Ele vai colocar outra questão a Deus. Versículo 13, aliás, já podemos ir depois ao 12, eventualmente, mas versículo 13, ele diz, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque queria que Deus resolvesse, Deus diz que vai resolver usando a Babilónia para trazer julgamento para os ímpios de Judá, e Abacuque diz, Deus, mas vais fazer uma coisa destas? Então tu vais usar, aqui em Judá nós somos ímpios, mas também não somos assim tão maus, não é? Então tu vais usar uma nação que não te conhece, tu vais usar uma nação que não tem parte contigo. Tu vais usar uma nação que são, de longe, muito piores do que nós. E vais usar essa nação para nos castigares a nós, a Deus. Quase que dá a entender que, de repente, Abacuque já nem queria ter feito a primeira oração, não é? Às vezes é assim, não é, irmãos? Quando Deus vai revelando aquilo que Ele vai querendo fazer, nós vamos... Isto às vezes não é assim tão fácil, não é? É interessante Abacuque, ele diz, antes dele colocar esta questão no versículo 13, versículo 12, Abacuque diz, faz aqui uma declaração acerca daquilo que ele conhece de Deus, não é? E ele diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Abacuque ele sabia o santo, o Senhor, o que é usado aqui é o tetragrama, não é? O Senhor, Ele está a fazer, e esta questão da eternidade, Ele está a buscar as palavras que são fundamentais para, entre aspas, relembrar a Deus que Ele é o Deus da aliança que Ele fez com Abraão, Isaac, Jacó, depois Davi também, não é? E a aliança incondicional, a promessa incondicional de que Deus iria ser com o seu povo, é como se Abacuque estivesse ali a relembrar o contrato que Deus tinha com o povo. Não é que Deus precisasse de ser lembrado, não é? Mas assim, não, Deus, eu sei, tu és o Senhor, tu és o Santo que é desde a eternidade, tu és aquele que se comprometeu, e eu sei que nós não morreremos. Abacuque ainda assim tinha esta esperança, ainda que viesse lá os da Babilónia, aquilo não ia ser o fim, completamente, não é? Irmãos, e deixem-me perguntar, o que é que nós conhecemos acerca do nosso Deus? No meio, às vezes, de tanta luta e prova que passamos e por momentos tão difíceis, é muito fácil nós esquecermos o Deus a quem nós servimos. E ainda quando tudo parece embrulhado, é importante, como Abacuque, nós não esquecermos
que o Senhor Jesus Cristo também nos fez uma promessa. Ele diz que estaria connosco até à consumação dos séculos. Ele diz que não nos iria deixar, Ele disse que não nos iria desamparar, e ainda que as circunstâncias possam estar todas turvas, possa estar o pior possível, que nós possamos dizer, como Abacuque, não, eu sei que tu estás comigo. Pode não parecer, pode não parecer, Senhor, mas eu sei. E ali, Deus, tu vais levantar a Babilónia, isto é para arrasar tudo, mas eu sei que nós não morreremos, não é? Ó Senhor, para juízo o puseste, está a falar dos caldeus de Babilónia, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Ele até está a dizer, não, ok, vais levantar aquela nação foi por teu decreto, foi para cumprir este propósito, e eu sei, mas Deus, ainda assim, tu vais usar, Deus, tu vais usar uma nação que é pior do que nós para nos castigar. A dúvida de Abacuque. Depois de colocar a dúvida, e vai até o versículo 17, de uma forma mais estendida, no capítulo 2, versículo 1, um versículo importante, irmãos, que eu gostava que pudéssemos sublinhar. Abacuque diz, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim. Abacuque não se limitou a disparar para Deus uma série de questões, não se limitou a indagar Deus e depois virou as costas e foi embora. Ou fez ouvidos moucos àquilo que Deus poderia responder, não é? As perguntas de Abacuque não eram perguntas de retórica. As perguntas de Abacuque eram perguntas que ele necessitava que fossem respondidas. E Abacuque, então, ele neste versículo demonstra aquilo que é a sua perseverança. E Abacuque diz, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim. Irmãos, nós precisamos de ter esta perseverança diante de Deus também mais, todos nós. De diante de Deus, quando o questionamos, quando derramamos a nossa alma, quando oramos, que nós possamos estar com esta perseverança e com esta firmeza diante de Deus, dizendo, não, Deus, eu vou ficar aqui porque eu quero saber o que é que tu me vais responder. Não estou apenas interessado em dizer-te coisas, eu quero que tu fales também à minha vida, não é? Abacuque perguntou e o Senhor respondeu, não é? Deus responde, capítulo 2, versículo 2 até ao versículo 5. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma, aqui está-se a referir à alma da Babilónia, eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal. Está a falar mais uma vez de características atribuídas a uma nação, características humanas atribuídas a uma nação. Homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta e ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Depois do versículo 6 em diante, há aqui uma série de ais contra a Babilónia, de julgamento de Deus. E no fundo, a forma que Deus tem para responder a Abacuque esta questão, mas Deus, tu vais usar alguém que é mais pecaminoso do que nós para nos castigar. Deus diz, sim, eu vou usar, mas não te preocupes, porque a seu tempo eles também vão levar. Não é? Porque, irmãos, deixem-me dizer, lá porque nós podemos ser usados por Deus como a Babilónia foi, e se não nos dá o direito de fazermos o que quisermos da nossa vida. Babilónia foi usada por Deus para tratar com o povo de Israel, mas isso não deu ao direito da Babilónia de continuar a viver e de ser uma nação pagã, e de ser uma nação imoral, e de ser uma nação pecaminosa. Não. E Deus disse, se eles pecarem, porque eles pecam, porque o seu coração é soberbo, porque eles não querem saber de mim, eu vou tratar com eles. Portanto, Abacuque, não te preocupes. Há pessoas, irmãos, que uma vez que são usadas por Deus, acham que ganham ali uma capa de invencibilidade qualquer, então vale tudo já, não é? Porquê? Porque eu já fui usado por Deus para isto, para aquilo, pelo outro, então é como se tenho crédito diante de Deus, posso fazer aqui umas coisas, porque é preciso ainda muito pecado para equilibrar aqui a balança que eu tenho aqui para com o meu Deus. Cuidado, irmãos, cuidado com isso, não é?
Deus usa quem quer. Mas Deus é um Deus justo. E se há pecado, Deus trata do pecado. A seu tempo, não é? Não é no nosso tempo, é a seu tempo. É interessante vermos que Deus disse a Jeremias para ele escrever estas palavras em tábuas, e aqui o foco é que aquilo que iria acontecer não era para o imediato. O julgamento de Deus sobre a Babilónia não era para o imediato. Havia um tempo determinado para Deus tratar dessas coisas. Irmãos, na nossa vida, se realmente a nossa vida, e se queremos que a nossa vida esteja nas mãos de Deus, temos que estar receptivos ao facto de que o tempo de Deus para determinadas coisas na nossa vida não é o nosso tempo. Oramos para que Deus abra uma determinada porta e Deus até pode dizer: sim Senhor, eu vou abrir essa porta. E depois nós perguntamos: mas quando? Calma. Se eu digo que eu vou abrir, não é? Irmãos, e quando oramos a Deus para que resolva um determinado problema na nossa vida, nós, claro, todos queremos um problema resolvido ontem. Os problemas é para resolver ontem, todos, não é? Mas Deus pode ter o seu tempo, porque Deus é o conhecedor de todas as coisas. E Deus diz: não, calma. Mas vejam, irmãos, vejam esta palavra no versículo 3, diz: esta visão é para um tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Irmãos, Deus nunca engana. Deus diz que vai acontecer, não é? E sabemos que é assim: se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Embora o texto não se refira de todo à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não consigo deixar de fazer aqui um parênteses. Nós também temos esta promessa que o Senhor Jesus, ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Amém? Os irmãos creem? Jesus Cristo, ele vai voltar. Amém? E há muitos que têm a volta de Jesus por tardia. Há muitos que já desistiram de acreditar que Jesus vai voltar porque já acharam que passou tempo a mais, não é? Mas aqui, irmãos, ainda que o texto não se esteja a referir a isso, mas aqui eu quero animar os irmãos a continuarem a esperar pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e lendo aqui estas palavras, tendo a vinda de Jesus em mente, porque Ele prometeu, assim como Deus prometeu que ia destruir a Babilónia, Deus também prometeu, Jesus Cristo também prometeu que iria voltar. E então, vejam, irmãos, Deus dizia aqui: não enganará, se tardar, espera-o. Está a tardar, na nossa perspectiva é verdade, está a tardar. Se calhar todos nós, acredito eu, que gostaríamos que o Senhor Jesus viesse, já agora deixamos acabar o culto e que viesse logo a seguir ao culto, não é? Que o Senhor Jesus viesse neste preciso instante. Os irmãos desejam que o Senhor Jesus venha. Se calhar realmente é o desejo que nós temos, que Jesus Cristo ele venha, não é? Nós temos este desejo grande e na nossa perspectiva, lá está, parece que já está a tardar, até já vem tarde, não é? Pastor, acho que o Senhor Jesus até já está a vir tarde, porque isto está mesmo uma coisa muito complicada. Mas, irmãos, na nossa perspectiva pode parecer que está a tardar, mas a palavra de Deus diz para nós esperarmos, porque certamente virá. E depois ele diz: e não tardará. Para vocês parece que é tarde, mas para Deus, não é? É o tempo certo. Para Deus é o tempo certo. Então, vejam, Deus responde a esta questão de Abacuque, esta dúvida dele, de Deus usar um que é mais ímpio para tratar com aquele que é mais justo. E Deus então responde de duas formas. Então, esta primeira é dizendo: calma, Abacuque, porque o pecado da própria Babilónia não vai ficar sem solução, porque eu também vou tratar com eles no tempo determinado. Mas depois no versículo 4, um versículo que é muito conhecido, é citado 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos, Gálatas e também na carta aos Hebreus. Embora com contextos ligeiramente diferentes, mas vejam que Deus diz: eis que a sua alma, a alma, não é, da Babilónia, a alma desta nação que iria ser usada por Deus, está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, ele viverá. Aqui não é tanto a questão da fé enquanto um ato único de fé, ou seja, de termos fé num determinado momento para uma circunstância específica. Aqui está-se a referir a fé no sentido de
de uma fé que é contínua. Nós vivemos em função de uma fé. E não é de uma fé qualquer, é da única fé que salva, que é a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, naquela altura, era a confiança de que Deus era poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele vinha a prometer desde Abraão, Isaac, Jacó e Davi. Então Deus está a dizer, Abacuque, ainda que venha o julgamento, e há muito ímpio, sim, que vai perecer, e vai ser tempos de tristeza, vai ser tempos difíceis, não é? E nós sabemos o que aconteceu quando Nabucodonosor, no ano 586, faz aquela última investida e destruindo os muros, destruindo o templo, levando ainda mais um grupo de cativos, e praticamente a terra de Judá ficou ali ao abandono e em ruínas. E Deus diz, ainda que isso suceda, eu sei aqueles que são meus, e o justo, eu nunca vou tomar o justo pelo ímpio, nem o ímpio pelo justo. O justo, esse, por causa da sua fé, ele irá viver. E aqui, irmãos, temos que entender que a vida que está aqui em causa não era uma certeza inabalável que eles não iriam morrer fisicamente, mas assim como Jó tinha a percepção correta daquilo que era uma eternidade, em que ele dizia, ainda que ele me mate, dizia Jó, eu nele esperarei, porque eu sei que no fim, por fim, ele se levantará sobre a terra e nós ressuscitaremos. Então vejam, irmãos, o justo, ele viverá pela fé, e a vida que realmente importa aqui, temos que focar-nos naquilo que é fundamental, é aquela vida que está preparada para nós depois desta peregrinação neste mundo. Claro que queremos viver todos aqui, se possível, até aos 60, 70, 80, 90, 100, o que for, não é? Eu ainda, como sou um rapaz novo, quero viver até aos 80 ou 90. Os irmãos, se calhar, já chegaram a essa idade, se calhar, não sei, não é? Mas pronto, isso fica à consideração de cada um. Mas vejo, irmãos, claro que todos nós gostamos de viver. Todos nós gostamos de viver. Mas qual é a vida que verdadeiramente importa? É a vida eterna. O que é que nós verdadeiramente ansiamos? É a vinda de Jesus para vivermos eternamente com Ele. Para vivermos naquele dia que não terá fim. Glorificando a Deus, adorando a Deus, beneficiando de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, e que, irmãos, nós nem sonhamos o que é. Não é? Por muito boas coisas que possamos pensar que Deus tem preparado para aqueles que hão de lá chegar, nós, com toda a certeza, as nossas expectativas, as nossas melhores expectativas vão ser ultrapassadas de longe por aquilo que Deus vai ter preparado para nós. Amém? Então vejam, o justo, pela sua fé, ele viverá uma vida que, ainda que morra, vamos colocar isto assim, ainda que morra quando a Babilónia entrar por ali adentro, e vai ver gente boa a morrer. Como sempre há, irmãos. Os irmãos nunca conheceram... Claro que não há ninguém perfeito, mas há gente boa. Os irmãos conhecem gente boa. E às vezes há gente boa que morre. E às vezes há gente boa que morre cedo demais. Não é? E nós não conseguimos explicar muitas vezes porque é que isto acontece. Mas, ainda que nós fisicamente possamos morrer antes do tempo, se a nossa fé estiver em Cristo, nós sabemos que vamos viver para sempre. E pela nossa fé, a fé em Cristo hoje, não é? A fé em Jesus Cristo, nós somos justificados, nós somos santificados, pela fé, o que fala Romanos e o que fala Gálatas, não é? E através desta operação, nós sabemos que vamos viver para todo o sempre. Então, acaba por ser aqui um consolo que Deus dá a Abacuque. Abacuque, eu não misturo as coisas. Eu sei quem é meu e eu sei quem não é. Eu sei quem é ímpio e eu sei quem é justo. E eu sei, e aquele que é verdadeiramente justo, esse ele vai viver. E vai viver para todo o sempre. Irmãos, e Deus, ainda hoje, Deus sabe aqueles que são dele. Amém? Deus sabe aqueles que são dele. Eu daqui de cima, olhando para todas estas pessoas que aqui estão nesta manhã, muitos deles conheço pelo nome, não é? Eu, para mim, é tudo gente boa. Eu, para mim, é tudo gente que tem um relacionamento com Deus. Ou para mim, é tudo gente que irei ver no céu. Posso estar equivocado em alguém. Porquê? Porque eu sou limitado. Como tantas vezes nós nos equivocamos com o vizinho do lado e dizemos, isto aqui nunca há de ir para o céu e tal.
Temos de ter algum cuidado com essas coisas. Só Deus, mas nós até podemos nos confundir. Dizer que o outro não vai e afinal até vai e até acharmos que nós vamos e depois não metemos lá os pés, não é? Mas, irmãos, Deus, deixem-me dizer, Deus, Ele sabe os que são seus. Deus sabe. Deus não mistura. Deus não se engana. E esta é a certeza e a convicção que nós temos, não é? Então, esta segunda, avançando rapidamente, esta segunda questão que Abacuque faz a Deus, esta dúvida que ele tem, Deus responde então desta maneira: o pecado da Babilónia também vai ser tratado, e não te preocupes, porque eu sei aqueles que são meus, e o justo, esse ele vai viver. Amém? Há um hiato de tempo, um espaço de tempo entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Certamente Abacuque ele refletiu, ele pensou, ele considerou todas estas coisas no seu coração. E no capítulo 3 nós encontramos como que as resoluções que o profeta Abacuque ele fez, o produto das suas reflexões, não é? E agora encontramos um homem já não a questionar Deus, mas encontramos um homem que já não está assim tão desanimado, encontramos um homem que já não tem assim tantas dúvidas, antes pelo contrário, um homem que, apesar de saber que vem tempos difíceis, um homem que pelas suas palavras demonstra certeza e demonstra confiança no Deus que está no controle de todas as coisas. O versículo 2, ele começa por interceder, não é? E por dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele está a fazer ele como que faz uma recapitulação, não é, daquilo que Deus tinha dito a ele, estas questões, estas conversas, estas respostas. E Abacuque ele diz: eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Tem alguma importância, irmãos, percebermos o que é que este versículo pretende dizer. O termo aviva aqui fala no sentido de voltar a acontecer, porque Abacuque tinha experimentado, lá está, como ele próprio indagou Deus no princípio, uma certa inoperância da parte de Deus. Parecia que Deus estava de alguma forma distante de tudo aquilo. E o desejo de Abacuque, mesmo sabendo que o julgamento de Deus iria trazer tempos difíceis, ainda assim ele diz: Deus, mas eu quero que a tua obra, e a obra depois vai estar em forma de poesia descrita do versículo 3 até o versículo 15, os atos poderosos de Deus, que eles possam voltar a acontecer, que eles possam ser reiniciados outra vez, que Deus possa mais uma vez operar no meio do povo, ainda que seja através de julgamento, ainda que seja através de disciplina. Mas Abacuque ele tinha a convicção de que Deus, ele, porque é um Deus justo e santo, Deus faz tudo de uma forma perfeita, e se Deus vai trazer julgamento, então o julgamento que venha, que Deus possa operar, que Deus possa fazer aquilo que Ele entender, que é o melhor. Aviva as tuas obras no meio dos anos. Os anos está-se a referir àqueles anos que iriam acontecer. O Deus eterno, como o Abacuque já tinha referido lá mais atrás, era um Deus que vinha lá da eternidade e ia para a eternidade. O Deus que não tinha princípio nem fim, mas no meio dos anos, na história da humanidade, que Deus pudesse avivar as suas obras. Não é a sua obra, é a sua obra no sentido dos seus atos poderosos. Porque encontramos, irmãos, do versículo 3 até o versículo 15, de uma forma poética, como que Abacuque relembrando aquilo que Deus fez com o seu povo de Israel. Nós não vamos ter tempo para ler esse texto, vamos depois passar um pouco à frente, mas Abacuque está desejoso que o Deus que operou grandes coisas com Israel lá atrás, ele pudesse novamente voltar a operar no meio do seu povo naqueles dias. E, irmãos, também da mesma forma, nós temos sim também que desejar que Deus, assim como Deus operou com Israel lá atrás, que Deus ainda hoje, Ele também possa operar no meio do seu povo. Os irmãos querem que Deus opere no meio do seu povo?
Irmãos, é porque, deixem-me dizer, é a nossa única solução, é se Deus operar no meio do seu povo. Porque se nós fizermos as coisas sozinhos, sem Deus, nós nada conseguiremos fazer. Mas se fizermos as coisas assentes na força de Deus e naquilo que é a vontade de Deus, certamente que nós vamos prosperar, com toda a certeza, não é? Então vejam, Abacuque, ele diz: Deus, aviva, desperta a tua obra, começa a fazer aquilo que tens para fazer no meio destes anos. Vão ser anos difíceis, mas faz, mas no meio da tua ira, não é? No meio da tua ira, lembra-te da misericórdia. A palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Quando olhamos, irmãos, para situações que não nos agradam, eu penso que em Abacuque acabamos por aprender aqui um bocadinho esta lição, não é? Quando à nossa volta as coisas não nos agradam, sejam em termos familiares, sejam em termos sociais, em termos políticos, o que for. Em vez de sermos como os filhos do trovão, não é? Que pediram a Jesus para... que era um raizinho lá de cima para limpar ali o sarampo ali a uns indivíduos. Misericórdia, irmãos. O que temos que pedir a Deus no meio de uma geração idólatra é misericórdia. Misericórdia para nós, sim, mas também que Deus tenha misericórdia dos idólatras. Que Deus possa lhes dar oportunidade, que Deus possa permitir que eles tenham a oportunidade de ouvir a palavra do Evangelho, de se arrepender. Há muita gente zelosamente a fazer aquilo que não interessa, não é? Há muita gente zelosamente a fazer aquilo que é errado e faz com zelo porque nunca foi ensinado de outra maneira. E no princípio, os irmãos estão recordados, Abacuque, ele dizia: Deus, porquê é que tu não ages? E agora ele diz: ó Deus, sim, ages, mas no meio de toda a tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Tem misericórdia de nós. E eu acredito, irmãos, que esta é uma oração que nós precisamos de fazer. Como igreja, juntos, individualmente, é certo, mas como igreja. Deus tem misericórdia de nós, da nossa família, da nossa sociedade. Porquê? Porque nós não somos perfeitos. Nós precisamos do derramamento, não é? desta misericórdia da parte de Deus. Versículo 16, e como os irmãos estão a ver, estamos mesmo a chegar ao fim. Mais uma vez Abacuque, ele dizia: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, ouvindo eu aquilo que Deus queria fazer, não é? O meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Isto é uma linguagem poética, não é? Para Abacuque tentar descrever tudo aquilo que ele sentiu dentro do seu coração e na sua mente com a revelação daquilo que Deus iria fazer. E ele tem depois esta expressão que é muito interessante. Ele diz: no dia da angústia descansarei. No dia da angústia eu descansarei. Ele sabia que iriam chegar tempos de angústia, mas ele sabia que no dia da angústia ele não iria estar perdido, não iria estar no meio das suas dúvidas, não iria estar numa crise de fé, numa crise de confiança, não. Porque ele conhecia Deus, porque ele sabia quem Deus era, Deus fiel, santo, um Deus que não falha com as suas palavras e com as suas promessas, um Deus que não mistura o justo com o ímpio, não é? Que não troca o justo pelo ímpio, nem o ímpio pelo justo. Ele podia dizer no dia da angústia: eu descansarei. E que Deus nos dê também a nós esta capacidade, irmãos. E se algum irmão está a passar nesta fase da sua vida, eu não diria um dia de angústia, diria tempos de angústia, não é? Procure diante de Deus este descanso.
E diz: Deus, eu quero como o teu profeta Abacuque, eu quero, ainda passando por um tempo de angústia, eu quero descansar. Eu quero descansar, eu quero ter a certeza da tua salvação. Vejam, irmãos, versículo 17, entramos naqueles versículos muito, muito conhecidos, não é? E Abacuque, ele declarava: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja mais gado. Esta linguagem poética acaba por quer transmitir a ideia de que ainda que esteja tudo do avesso, não é? Já estava tudo do avesso no princípio. Abacuque dizia: a violência, a injustiça, há tudo isso, mas ele ali estava muito exaltado, não é? Mas ele agora dizia: agora podem tornar o calo todo, pode virar isto tudo do avesso, podem chamar azul ao amarelo e o amarelo ao azul, pode estar a pior situação que possa existir. Mas agora a disposição era outra, não é? E Abacuque, ele dizia: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e porque Deus não mistura o justo com o ímpio, fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Irmãos, tempos difíceis haverá sempre. A questão é: qual é a nossa atitude no meio dos tempos difíceis? Abacuque passou por desânimo, e talvez esteja aqui alguém nesta manhã que esteja a passar uma fase de desânimo. Se calhar pelas mesmas razões do que Abacuque, porque não está a ver Deus trabalhar no meio de uma geração injusta e ímpia. Talvez Abacuque, ele passou por dúvidas, não uma dúvida incrédula, uma dúvida no sentido negativo, mas uma dúvida genuína, uma dúvida de quem realmente não entendia. E talvez também nesta manhã esteja aqui alguém que tenha tido dúvidas face àquilo que Deus pretende fazer na vida, não é? Mas uma coisa Abacuque aprendeu, e que nós possamos reter isso também nesta manhã: Deus, Ele é a nossa força, e Ele é digno de ser exaltado, independentemente de como é que as coisas estão a correr. Abacuque começou por estar muito focado no que Deus fazia, acabou muito mais focado naquilo que Deus era.